banda larga e mente estreita. Como nós vamos estar agora, muitos de nós, mais confinados, se calhar com mais tempo, esta palestra vai ser muito boa para que a gente não faça desse tempo um tempo menos útil. Esta frase foi utilizada numa campanha publicitária e veiculava a ideia que toca numa temática que já dissemos muito interessante. Toda a banda larga é inútil se a mente for estreita. Nos tempos do desenvolvimento tecnológico incessante e até em muitas coisas revolucionário, nos tempos da velocidade da informação, das ligações praticamente instantâneas, em tempo real, com o mundo todo, é necessário nós pensarmos. Pensarmos se tudo isso realmente está sendo bem utilizado. E o bem utilizado em favor do próprio desenvolvimento humano. Ou será que é apenas mais uma distração criada pela alma imatura do homem terreno? Ora, se tudo isto, tantas conquistas tecnológicas, não vêm acrescentar nada aos espíritos que nós somos, no que diz respeito ao nosso progresso moral, ao nosso melhor comportamento, do que é que nos vão adiantar estas modernices? De que nos adianta ter a facilidade de acesso à informação se não sabemos o que fazer com ela? De que adianta ficar sabendo de tantas e tantas coisas se não sabemos selecionar o que eu quero ou o que eu não quero para mim? Então toda a banda larga é inútil se a mente for estreita. Mente estreita, portanto, é aquela que se perde no meio de tantas possibilidades, sem saber para onde ir. São as mentes que naufragam nas emoções descontroladas, ao invés de navegarem na rede, na web. Gastam o seu tempo querendo saber da vida dos outros, do que aconteceu aqui ou ali, inaugurando apenas uma nova forma de espreitar e até fofocar. Apenas isso. A mente estreita lê, mas não pensa sobre o que leu. Não emite opinião, apenas aceita. A mente estreita prefere o contato virtual dos perfis que raramente são sinceros ou verdadeiros do que a conversa olho no olho. E sem barreiras, sem disfarces. A tecnologia está à nossa disposição para nos ajudar, mas estamos deixando que ela nos perca. Deveria ser o conhecimento intelectual engendrando o progresso moral, mas não é isso que nós estamos a ver. O que muda em nós, os seres humanos, em que muda em nós as facilidades tecnológicas da nova era. Tornámo-nos melhores. O mundo exemplifica que estamos melhores. Estamos mais caridosos, mais dispostos a nos vermos todos na Terra como irmãos. Talvez para alguns sim, os de mente larga. Mente e coração amplo. Mente larga e coração amplo. Tantas comunidades do bem estão sediadas na rede, na net. Tantas propostas nobres, ligando pessoas em todo o mundo. As ONGs, as organizações internacionais de bem-fazer. Inúmeras mensagens de consolo podem ser veiculadas. Mensagens de esclarecimento, porque elas podem diariamente cruzar os ares virtuais da internet e podem até levar carinho e alegria a muitos lares infelizes. Então são muitos os exemplos de como os avanços intelectuais podem ser bem utilizados em favor do desenvolvimento humano. Sejamos nós também de mente larga.
aqueles que queremos trabalhar pelo bem comum, seja de que forma for, porque as formas de trabalhar pelo bem são muito diversas, e que utilizem este instrumento para vivenciar o amor. Utilizarmos a própria internet para vivenciar o amor. O universo é a condensação do amor de Deus. O amor de Deus condensou-se, criando o universo onde nós estamos inseridos. E somente através do amor poderá ser sentido esse amor de Deus também pela inteligência, para depois então o compreendermos. Conhecimento e sentimento, unindo-se, harmonizam-se na sabedoria. E a sabedoria é a conquista superior que o ser humano deverá forçosamente alcançar. Busquemos a plenitude intelecto-moral, conforme também acentua o nobre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. Ninguém pode dizer que não é verdade. O homem venceu os espaços. O homem chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades, até então tidas como incuráveis, o que nos deve dar esperança para que seja encontrada a cura também contra este vírus que está de algum jeito manipulando a nossa própria vida. O homem conseguiu erradicar da face da Terra doenças que durante alguns séculos dizimaram vidas. Só que, apesar de todo este progresso tecnológico conseguido, o homem não minimizou a saudade. Não preencheu em muitos corações a solidão. O homem não consegue acalmar a ansiedade. Não consegue evitar a dor. Evitar outras doenças, como esta que está presente. O homem não pode evitar a morte do corpo. Conquanto a humanidade avance a passos largos, largos mesmo, na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário e de tantas outras conquistas, não consegue deter a onda de violência que vem apavorando os seres. Aqui em Portugal temos o exemplo concreto. Os assaltos aumentaram exponencialmente. Não consegue erradicar o preconceito do seu próprio coração. A revolta dos povos vencidos, as catástrofes e toda a ordem que assolam as nações. Então, precisamos parar e pensar. Porquê tanta miséria moral com tantas conquistas intelectuais? E a resposta é simples. Os benfeitores da humanidade, os bons espíritos, respondem a isto com clareza. E respondem no livro dos Espíritos. Eles dizem-nos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É o que está acontecendo. Não queremos que a moralidade acompanhe o progresso intelectual. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida, sobretudo no campo material, o homem esqueceu-se de voltar a sua atenção para si mesmo. Enquanto não aceitar que ele é a figura principal de toda esta engenharia evolutiva que estamos falando, não perceberá que, sendo importantes as conquistas intelectuais, é muito mais importante
as conquistas morais e que, inevitavelmente, têm que seguir. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e também compreender o mal. E agora esclarecidos, de certeza absoluta, será muito mais fácil optarem pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem, a piedade. Quando o homem parar diante do sofrimento alheio e lutar para o solucionar, então o homem descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. E afinal, isto é verdadeiramente a orientação da nossa doutrina espírita. A preocupação pelo próximo, como Jesus ensinou. Só alcançaremos a nossa própria felicidade quando já soubermos, quisermos fomentar a felicidade do próximo. Então, se somos todos irmãos, não podemos admitir sermos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento saudável, de um lugar ao sol, porque todos o almejamos. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. A inteligência é um poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade. Utilizemo-la. Deus deseja que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. No entanto, por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites, e às vezes limites muito estreitos, porque são os limites que estão restritos ao mundo onde nós estamos habitados. Por esse motivo, ninguém tem o direito de se envaidecer pela inteligência, pois a Terra, como nós sabemos, representa apenas um pequenino grão de areia diante do universo infinito. Embora tantas facilidades, recursos e máquinas admiráveis que já falamos, tudo isso é apenas tecnologia, nada mais. Há até os arautos do mundo moderno que creem que a tecnologia possa substituir tudo. Há os apressados até que imaginam a tecnologia como uma grande deusa da modernidade, que suprirá todas as necessidades humanas, plena e satisfatoriamente. Porém, não podemos esquecer que ela, a tecnologia, é o simples instrumento que nos facilita o dia a dia, possibilitando continuarmos a viver a vida na plenitude que ela merece. Não há como imaginarmos um aparelho tecnológico qualquer que substitua o carinho de mãe, a atenção do pai, as preocupações na educação dos filhos. A verdade é que não são pouco aqueles que gastam o precioso tempo de convivência com os tablets, jogos, filmes, séries e programas de TV. É impensável que alguma invencionice humana possa substituir a conversa leve e solta com um amigo, a troca de ideias e até a brincadeira divertida que nasce da intimidade daqueles que se querem bem. Porém, é crescente o número dos que, por conveniência, trocam o convívio social pelos relacionamentos inventados e imaginários das redes sociais e dos bate-papos virtuais. Se
no convívio da família, é que nós buscamos o esteio, a referência, o amparo, assim como somos chamados a amparar e dar sustento, não haverá possibilidade de máquina alguma substituir essas relações, porque são elas que geram o crescimento físico saudável, o crescimento moral saudável e o aprendizado que nos pode ajudar tanto na vida. Existem os que preferem os relacionamentos à distância, dando notícias uma vez por outra, em mensagens quantas vezes vazias, sem nenhum tipo de significado ao calor humano, ou até outros que preferem breves encontros nas telas dos computadores, para logo mais, e passado pouco tempo, desligar a ficha, sem outro compromisso maior. Ponderemos para que estes dias de tecnologia criem em nós a responsabilidade de convivermos bem com ela. Só assim faremos um trabalho útil para nós. Ficaremos com a clara noção de que realmente há uma extensão útil nela, mas não usá-la a não ser na justa medida, sem que ela nos faça seus escravos. Estes atuais não deixam de ser preciosos dias de aprendizado, para que a tecnologia não nos embruteça, não nos torne frios, ou nos tire todo o significado da existência. Afinal, o homem tecnológico é aquele que se utiliza da tecnologia para facilitar a sua vida e usa com sabedoria o tempo livre que a tecnologia lhe permite, investindo esse tempo nas coisas que lhe sejam caras ao coração. Só assim teremos uma mente larga, capacitada para lidar com outra larga, que é a banda. Pela vossa atenção, muito obrigado.